Existe uma dúvida que eu ouço com muita frequência, que é: se eu já aceitei a Jesus, por que eu ainda tenho que me batizar? E talvez essa também seja a sua dúvida. E calma, ela é válida e hoje eu quero te falar mais sobre o batismo. Porque muita gente ainda enxerga o batismo como uma tradição de igreja ou algum ritual religioso. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe que ele é muito mais que isso. Vamos começar esclarecendo que o batismo não foi uma invenção da igreja, mas foi um ensino do próprio Jesus. Depois da sua ressurreição, Jesus diz assim, em Mateus 28, no versículo 19. Jesus diz: "Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Ou seja, o batismo faz parte da caminhada de quem decidiu seguir a Jesus. E existe um detalhe que sempre mexe muito comigo: o fato de que Jesus foi batizado. Isso levanta uma pergunta: se Jesus nunca pecou, por que ele decidiu por se batizar? Eu vou te contar que a resposta está em Mateus 3. Quando João Batista diz que não era digno de batizá-lo, Jesus responde que aquilo era necessário para cumprir toda a justiça. Jesus está nos ensinando um caminho de obediência. Jesus, ele não precisava se arrepender dos seus pecados. Ele é Deus, ele é santo. Mas ele escolheu obedecer ao Pai e nos deixar um exemplo. É aí que eu comecei a entender que o batismo não é sobre merecimento, mas o batismo é uma resposta. A comparação que o pastor da minha igreja fez e que nunca saiu da minha cabeça. Ele comparou o batismo a uma cerimônia de casamento. Porque assim, pensa comigo, antes da cerimônia do casamento, o casal já se ama, o casal já se falou sim. Não é a cerimônia que cria esse amor e esse relacionamento. A cerimônia só torna público algo que já existia. E com o batismo acontece muito parecido. Você já entregou a sua vida para Jesus. Você já decidiu seguir Jesus. Mas o batismo é a forma de declarar diante de Deus, da igreja e das pessoas que você pertence a Cristo. É uma decisão que nasceu no seu íntimo, cresceu no seu íntimo, mas agora é testemunhada publicamente. E como exemplo, eu posso te dar minha própria história. Eu cresci numa família cristã, os meus pais são batizados, o meu irmão foi batizado e eu, durante anos da minha vida, não sentia necessidade de me batizar. Até que Deus começou a falar forte comigo. Eu tive um encontro com Deus, eu comecei a ter um relacionamento, aceitei Jesus. Desde então vieram sonhos, palavras de confirmação, como se Deus estivesse dizendo para mim: filha, tá na hora. Quando eu finalmente dei esse passo, eu entendi que não era sobre entrar na água. Sempre foi sobre responder em obediência àquilo que Deus já tinha feito comigo. Aquilo que Ele já fez, estava fazendo dentro de mim. Então, se você ama Deus e nunca se batizou, eu quero te fazer uma pergunta. Será que Deus não está te chamando para dar esse passo? Porque o batismo não significa perfeição, mas ele significa obediência. E ele não fala sobre merecimento, ele fala sobre rendição. E talvez essa seja a resposta que Deus está esperando de você. E se você gostou desse vídeo, se falou com você, curte, comenta aqui para eu saber, compartilha com mais pessoas para que elas entendam a importância do batismo. E já se inscreve no canal para mais vídeos. Toda quarta-feira a gente tem Papo Cabeça com Cristo e outros vídeos aqui no canal. Então um beijo e até o próximo vídeo.